Meus amigos do nosso programa Fala Jadiel Paripense, a gente, no dia a dia de nossas vidas, entre que convive no mundo das notícias, daquilo que pode vir a ser bom para o afegão médio, quando eu digo afegão médio é o povo, né? Ou para aqueles que necessitam da ação, da mão visível do poder público, naquela hora mais necessitada, naquela hora mais tênue, naquela hora mais escura, naquela hora de aflição, muitas vezes nos vemos numa situação de abandono e de isolamento. Abandono e de isolamento. E certas coisas nos deixam indignados. Por isso que eu tenho dito aqui, não pare de ficar inconformado com as coisas absurdas que acontecem no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município. Porque isso faz com que você esteja sempre alerta para não entrar numa zona de conformismo. Mesmo que muitas vezes você comece a perceber que você vai perder. Você vai perder. Mas, eu sempre digo, eu não quero estar no lugar daqueles que ganharam. Por quê? Porque se aqueles que ganharam, que têm a oportunidade, que têm a condição de fazer algo pelo povo e não faz, então eu não quero estar desse lado. Eu quero estar sempre do lado daqueles que sofrem e que necessitam. Daqueles que se indignam, daqueles que trabalham, daqueles que empregam, dos comerciantes, dos comerciários, daqueles que lutam para gerar economia, daqueles que lutam para dar um bem-estar à sua família, do lado daqueles que trabalham na agricultura, do lado daqueles que percebem que é através do trabalho que a gente pode chegar a algum lugar. Então eu quero estar desse lado. Dito isso, essa semana, há uns 8 dias, 10 dias atrás, eu estava observando uma mãe com um desespero tremendo com a criança. Ela tinha necessidades especiais, uma criança mesmo, de colo. Estava no Hospital da Restauração. No Hospital da Restauração. E a indignação da mãe é que a criança chegou lá, quase de madrugada. São daquelas que saem de São Vicente, de Macaparana, que eu sempre digo aqui, daqueles que vão tentar ser atendidos numa pronta urgência, socorro médico, num hospital de referência aqui em Recife, que é o mesmo problema de sempre, e que chegam aqui, entram na fila dos desesperados. Na fila dos desesperados. E essa mãe, no desespero, aí, por sorte dela, a imprensa estava lá, e não era nada mais, nada menos do que a Globo, do Nordeste, e você pode até não gostar da Globo, mas ela tem uma relevância social e política muito grande na casa das pessoas, porque a cada 10 televisores ligados, 7 estão na Globo. Você pode até não gostar dela. Às vezes você não gosta dela, liga ela sem querer. Se você vai para um restaurante, ela está lá ligada na Rede Globo. Ninguém sabe por quê. Parece que vem um Oxambambam, deixa lá ligado só na Globo. E a gente pergunta, não pode ser outro canal, não? E o garçom diz, é porque o povo só perde a Globo. Mesmo aqueles que não gostam querem ver ela. É um negócio estranho. Mas é assim que funciona. Mas aí, por sorte dela, ela disse, o que foi que aconteceu? A repórter perguntando. Essa senhora estava lá com a criança não foi atendida, não teve uma alimentação decente, depois tiraram ela, mandaram ela para o Otávio de Freitas, sem dar nenhuma condição, uma ambulância, um desespero tremendo. Depois que virou a imprensa, tentaram fazer aquilo que já deviam ter feito. Uma tragédia o atendimento na saúde pública do estado de Pernambuco. Tem uma reforma no Hospital da Restauração, desde o início deste governo, que ela não termina. E é uma reforma simples. Não termina, ela simplesmente não termina. O Hospital Otávio de Freitas continua o matadouro público.
As pessoas não são respeitadas. As pessoas não são respeitadas lá. O Getúlio Vargas é outra tragédia. Se você for lá agora, tem lá um corredor lá de gente lá numas macas, tá? Esperando algum leito. As outras unidades de referência, Miguel Arraes, né, o Helder Câmara, que é os 3 hospitais, que eu esqueci o nome do outro, que foi até ex-prefeito de Recife, que é aqui logo na entrada do Curado, também outra tragédia. E a gente fica assim, peraí. Aí você vê muitas vezes uma entrevista do governo, parece que está tudo bom, não tem problema nenhum, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas espera aí, o que é que custa resolver o problema da saúde do Estado de Pernambuco? O outro governo anterior do Estado já era uma porcaria, era uma tragédia também. E esse conseguiu fazer um grande feito, piorar. É impressionante quando uma coisa é ruim e o outro consegue piorar. Se chama duas incompetências, um atrelado ao outro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. As pessoas que estão me escutando agora em São Vicente, nas outras cidades, nos outros estados, vão saber o que é que está acontecendo aqui, sabem claramente, quando a pessoa sai do interior, sai de São Vicente Ferre, sai de Macaparana, de Aliança, Cumaru, João Alfredo, Orobó, Machados, Vicência, para receber um socorro médico em uma unidade de hospitais de Recife. Aí eu começo a querer agora questionar. O problema e a tragédia continuam o mesmo. As pessoas continuam sofrendo. A densidade populacional de Recife e região metropolitana já é tremenda. É muita gente. Ou seja, essas unidades de hospitais já absorvem todo o Recife e a região metropolitana. E também tem que absorver também o interior. Existe uma demanda de falta de profissionais, de estrutura para absorver essas pessoas e a qualidade humana do atendimento. Como é que isso vai se resolver? Como é que vai ser equacionado? E vem aquela velha deixa, é sempre a mesma conversa. Não, vamos criar unidades de referência, que são unidades estratégicas que não vai precisar que o cidadão, a 100, 200, 300 quilômetros da capital, tenha que vir até o Recife. Essa é uma peleja, uma pelenga, que é a mesma conversa. Entra governo, sai governo e a conversa é a mesma. Não adianta criar clínicas de especialidades feitas que tem da UPA, ajudam. Mas ou tem um hospital de referência, de traumatologia, de urgências urgentíssimas. Chegue lá uma equipe médica, numa cidade próxima ali da nossa região, Carpina ou Nazaré da Mata, aí sim. Se isso não acontecer, não fizer unidade, um hospital de emergência de grande porte, para desafogar o que tem aqui, o que existe já em Recife e na região metropolitana, vai continuar da mesma forma. As pessoas saem numa ambulância ou numa velocidade tremenda, quando chega aqui já pega o engarrafamento. Se você chega no Curado, para chegar até numa unidade de especialidade, se for para restauração, pronto. É o mesmo trecho se você ir para São Vicente e voltar. Sofrimento, o nome disso se chama. Os programas de TFD, tratamento fora de domicílio, é uma multidão de ônibus do estado todo, todos em Recife. E a gente não vê nada acontecer. O que está sendo evitado para isso acontecer? Agora, quando vai para se eleger, vamos fazer isso, fazer aquilo, a gente vai criar uma unidade, não vai precisar mais você vir para Recife e as pessoas continuam sofrendo. Profissionais não faltam. Profissionais do enfermeiro é o que mais tem hoje. Profissionais médicos é o que mais tem. Então, já que tem uma demanda muito grande de profissionais, vocês não acham que era muito melhor? E aí eu vou fazer a grande pergunta. Você sabe quanto vai ser gasto esse ano pelo governo do Estado? Para abarcar o São João por aí, principalmente em Caruaru, mais de 50 milhões de reais. Com esse valor se fazia um grande hospital. Pelo que eu saiba, festas deveriam sim ser financiadas pelas as empresas de bebidas alcoólicas, as empresas que vendem cigarro, as empresas do ramo. E o município, o estado, deveriam dar só a estrutura. A gente não pode colocar isso em municípios que não têm relevância turística, claro. Que você também fazer uma parte de eventos.
que também gera economia e renda. Mas municípios que são relevantes, feito Caruaru, né, cidades de maior porte, Garanhuns, né, Surubim, sei lá, essas cidades maiores, por que tem dinheiro público? Aí não, mas é o Estado coloca o dinheiro público, principalmente naquela cidade que é alinhado politicamente. Aí coloca 50, 60 milhões. Com dinheiro desse se fazia um belo de um hospital estratégico para absorver aí os municípios do Agreste Setentrional e da Mata Norte. Porque não tem. Os que tem por aí não conseguem ter o atendimento especializado das urgências e emergências traumatológicas quando acontece. Você tem que vir para uma restauração. Né? Um acidente gravíssimo. Um atentado à vida da pessoa. Te leva para Recife, que aqui não tem. Não tem. Que aqui no interior não tem. Sempre foi assim. Faz aqui a média complexidade, a alta complexidade assim, nas unidades de especialidades. Isso se chama o conceito da tripartite do SUS. Aí eu pergunto, não já estaria tempo de se anunciar um grande hospital de referência na nossa região, ou Carpina ou Nazaré da Mata, ou Carpina, porque Carpina absorvia ali o Agreste Setentrional e também as cidades da Zona da Mata, para desafogar essa lamúria, essa lástima que tem aqui em Recife, que todo mundo vem para cá, todo mundo vai para Recife, porque não tem outro local. Foi inaugurado agora um hospital de referência agora, que é o de Caruaru, né? O de Caruaru. O mestre Vitalino, parece que desde o tempo de Eduardo Campos que estava se construindo ele. Passou Eduardo Campos, Paulo Câmara, terminou agora, por obra e graça, agora a governadora conseguiu concluir. Já vai absorver uma grande demanda ali, né, do Agreste e do Sertão. Mas espera aí. E o Agreste Setentrional, pós-Caruaru, que engloba aí Limoeiro, Carpina, Buenos Aires, Vicência, Machado, São Vicente, Macaparana, Timbaúba, Itambé, essas cidades que fazem a região da Mata Norte e de uma parte do Agreste Setentrional. Passou da hora. Então, ao invés de estar aí informando aqui, que vocês vão ver agora, quanto vai se investir? Vai lá, vê lá. No portal da transparência do governo. Aí vai se investir uma chafurdação de dinheiro público para fazer grandes eventos. Então eu digo, é urgente que isso aconteça, porque senão essas imagens dessa mãe desesperada, com a criança quase desfalecida no braço, procurando uma ambulância para levar para o Otávio de Freitas. Veja lá, para onde mandaram ela? Logo para o Otávio de Freitas. Ela saiu da restauração que achava que ia ser lá. Só é você entrar na internet e ver, tá lá no NTV. Aí eu observando aquilo na TV, eu disse, espera aí, mas mandaram para o Otávio de Freitas vai ser pior ainda. Depois, a repórter disse, que após chegou lá uma equipe médica, porque viu a imprensa, não, vamos aqui resolver, coisa e tal. No instante deram o atendimento que era devido àquela cidadã, pagadora de impostos, aquela mãe sofrida que estava ali. Aí eu pergunto a vocês, ela teve, claro, estava passando por um momento difícil, mas teve a sorte da imprensa estar ali na hora. E era um veículo de grande repercussão, né? Um veículo de imprensa que é notório, né? de grande relevância, e a multidão, e os mil de pessoas, e os milhares de pessoas que não tiveram isso. Que a imprensa não consegue observar. Como é que estão hoje? Como é que estão sendo tratados? Aquilo ali é o que a gente viu. A gente sabe. Eu sei como é que são tratados. Quantos telefonemas eu não recebo de amigos nossos daqui de São Vicente? Diz, Jadiel, tem um parente meu no corredor do hospital, está numa situação, vê o que é que pode fazer, e a gente consegue um amigo para tentar dar a ele um atendimento que a Constituição garante, que é um atendimento digno, e não jogar num corredor de hospital como fosse hospital de campanha de guerra. Hospital de campanha de guerra é assim, você joga em qualquer lugar e vai, porque a multidão é grande, mas isso o que está acontecendo, gente? O Getúlio Vargas caiu um pedaço dele lá, está lá, não se conserta nunca. Não se consegue. E aí eu pergunto, vai resolver o problema, um dia vão inaugurar lá, ou vão terminar lá a parte das reformas dos hospitais, mas a demanda vai continuar a mesma.
As pessoas estão sendo atendidas numa tenda de plástico. E agora, nessa chuva, foi uma tragédia. Das pessoas que tiveram de sair numa ambulância do interior de 100 quilômetros, na margem de São Vicente, Macaparanda, Vicente. Essas pessoas que estão hoje discutindo, ou um familiar, sabe o que está sofrendo agora. Sabe o que está sofrendo neste momento. Então, essa seria a solução. Esta seria a solução. A solução seria que, urgentemente, para ontem, a população clama uma unidade, um hospital de emergência de referência para atender essa demanda da nossa região. Porque, senão, as imagens que a gente viu, o clamor da população continuará sendo o mesmo. E para o ano tem campanha eleitoral de novo. E promessas de novo. E as mesmas conversas. E a gente vai comparar, olha, foi prometido isso e isso não aconteceu. Se você achava que os problemas da saúde só são aqueles que a gente vê na TV, tem ainda os invisíveis. E eles são milhões, eles são milhares de pessoas. E quando eu falo aqui de Pernambuco, não se engane, isso acontece no Brasil todo. Agora, isso não é para dizer que o SUS é ruim, não, o SUS é ótimo. Você tem atendimento de graça, vai para outro país que você tem que pagar. O que a gente está pedindo é o seguinte, é que tenha e que seja dada condições melhores às pessoas que mais precisam. Não tem dinheiro por quê? Não tem dinheiro para fazer grandes eventos? Não tem dinheiro para fazer festa? Não tem dinheiro para fazer tanta porcaria? E por que não foca naquilo que é necessário? A saúde está sofrendo. E eu estou falando de Pernambuco, porque a gente mora em Pernambuco, a gente mora em São Vicente, a gente sabe o que está acontecendo. E o que foi prometido não foi isso. Para o ano tem eleição de novo. Vamos ver qual vai ser as promessas. Mas a continuar dessa forma, os problemas serão os mesmos e serão problemas dobrados e triplicados. E o povo continua sofrendo.